Bom, a minha formação artística, basicamente, ela é formada pela cultura hip-hop dos anos 90 e anos 2000, né? Que é uma cultura hip-hop que ela se diferencia bastante em relação à contemporaneidade, porque é uma cultura hip-hop mais focada nas questões sociais, tanto no discurso quanto na prática, né? Nesse período em que eu comecei a me formar enquanto ativista do movimento cultural hip-hop, eu participava das organizações de hip-hop, né? O movimento hip-hop organizado. Eu pude conhecer a Posse e Atitude Periférica, que é uma associação cultural de membros de hip-hop, no qual as pessoas que participam de alguma expressão da cultura hip-hop, seja ela o grafite, o break, o DJ, o MC, essas pessoas se reuniam todos os domingos para trocar ideias, fazer intercâmbios e também essa troca de conhecimento e de experiência. E além disso, a produção de eventos, a produção de CDs, né? Então eu tive essa escola na cultura hip-hop mais direcionada à questão social. Bom, a arte ela é uma expressão genuína do ser humano, e essa expressão ela está diretamente condicionada à sua condição social, né? Não tem como você dissociar a arte que a pessoa faz das condições sociais na qual ela está inserida. Então eu acredito que o fundamento da minha arte é uma arte de protesto, é uma arte de reivindicação, é uma arte de questionamento da realidade que está posta para nós, né? Porque eu vejo que há uma grande satisfação na nossa população diante das questões sociais prementes. Então eu busco, através da minha arte, colocar esse questionamento, colocar esse mandato, vamos dizer assim, né? Essa revolta que a população sente diante das injustiças, eu busco transformar isso em algo positivo, né? É como se diz, né? Transformar o ódio em algo positivo requer uma força de vontade muito grande, né? Mas eu acho que a gente consegue, de alguma maneira, converter essa situação ruim em algo positivo, né? Então, no meu caso, o que fundamenta a minha arte é isso. É uma arte que busca fazer esse questionamento social e não aceitar o mundo como ele nos é transmitido. Eu acredito que é exatamente porque a população ela não é incentivada a pensar, ela não é incentivada a gostar de determinados tipos de arte, né? Porque para você apreciar determinado tipo de arte, você tem que ter um certo preparo, né? Não é de uma hora para outra que você vai começar a gostar, por exemplo, de um Chico Buarque. Não é qualquer pessoa que tem a sensibilidade estética para acompanhar o que ele está dizendo e conseguir compreender a grandeza daquela obra, né? Isso também se refere, por exemplo, à música clássica, né? A dança contemporânea mesmo, que de certa maneira eu vejo assim de fora, né? Eu vejo que há um certo preconceito de que isso não é dança, isso é coisa de louco, né? Só que as pessoas não imaginam que aquilo ali é estudo, que aquilo ali é empenho, é dedicação. Então eu acredito que nessa questão da indústria cultural é exatamente que as pessoas que consomem o lixo cultural, não é ela que faz aquele produto. E aquele produto ele é feito de uma maneira extremamente rebaixada para que haja um maior alcance possível e, na verdade, não leva as pessoas a fazer uma apreciação crítica do mundo em que a gente está inserido, né? Então, eu comecei na cultura hip hop com a dança, né? Eu comecei com o breaking. E eu tive, assim, um tempo interessante nessa parte do break. Eu acho que eu dancei uns 5 anos break. Então, o meu primeiro documentário que eu dirigi, que ele é sobre a cultura hip hop em Alagoas, né? Ele se chama A Cultura Hip Hop Vive em Alagoas. A gente buscou fazer um panorama histórico do que foi a cultura hip hop em Alagoas, como surgiu, né? E além dessa parte histórica, a gente destrinchou os 4 elementos essenciais do hip hop, né? Que é o DJ, o MC, o break e o grafite, né? Então, no break, nesse meu filme, a gente faz uma discussão dos principais conflitos que existem dentro do movimento break, né? A cultura hip hop, para quem vê assim de fora, pode até não achar que é complexo, mas é uma questão extremamente complexa, né? Essa questão do break, que ele está sendo hoje invadido, sendo dominado, né?
pela indústria cultural, infelizmente, né? Então, quando a indústria cultural domina um determinado segmento, ela destrói a sua essência, destrói aquilo que tinha de mais importante, que é essa parte da expressão autêntica, do protesto, né? O que a indústria vem fazendo é transformando os b-boys em meros competidores, né? Como se a vida fosse uma competição louca, uma competição vadia e que a gente tem que entrar nessa, senão a gente vai ficar atrasado, como se isso fosse uma evolução, né? Então, eu busquei abordar esses aspectos desses conflitos que existem entre a dança do hip hop, que é a principal dança do hip hop, que é o breaking.